Olá, ¿qué tal? Soy maestro Thompson Prado. Vamos a seguir la clase de hoy. Nuestro objeto de conocimiento, además de interpretación textual, tenemos la acentuación ortográfica, ¿ya? Entonces, tenemos aquí esta cuestión de CEDERJ 2016. Atentos ao comando. La cita que resume el objetivo final del movimiento es... Temos aí A. Las numerosas avant-premières que realizamos provocaram enorme interesse e nos dijimos que havia que ir mais lejos. Aqui é interessante porque, por mais que tenha sido trabalhado o texto da aula anterior, mas ele traz aqui os fragmentos e aponta sexto parágrafo, sim? Então não é necessário que recorra ao texto diretamente, você pode ir vendo nos fragmentos. E ele traz a letra B. El 31 de março não volveremos a casa, depois da manifestação contra a reforma laboral, ou seja, a reforma do trabalho. Sétimo parágrafo. C. Lo que todos queremos es reapropiarnos la política. Párrafo 9. D. No hay que tratar de poner etiquetas sobre lo que sucede aqui. Então, falar de objetivo final do movimento, é interessante nós ressaltarmos aqui a presença do lo, o lo como artigo neutro, na letra C. Lo que todos queremos, ou seja, aquilo que todos queremos, é reapropiar-nos la política. Então, quarta fica a letra C. Muito bem. Vamos a passar a la próxima questão. Quinta. A quinta ele traz da Universidade Estadual do Ceará. Apunta a opção donde el monossílabo, vimos também, já estamos repassando, revisando, né? Mono, uno. Sílabo, uma sílaba. Em negrita está corretamente empleada. Lembramos a questão dos diacríticos. Um acento gráfico em uma palavra pode fazer totalmente a diferença de seu sentido, seu significado, seu valor semântico. Então, vocês vamos ver. A. Te quiero mucho. Esse te com tilde, te com acento é o chá. Então, aqui está incorreto, não está adequado, porque esse te não deveria ter acento, porque ele é um complemento da segunda pessoa do singular, tu. Então seria te quiero mucho, que significa te amo muito. B. Marta e ele são professores. Ou seja, aqui também está inadequado, porque esse ele deveria ter um acento, deveria ser ele, são professores, Marta e ele. Então, quando ele não tem acento, ele é o artículo masculino singular, que é o o. E aí temos aí, letra C, los filósofos sí são sábios. Também, esse sí deveria ter um acento, que significa sim. E aqui, letra D, lo trajeron para mí. Se esse mí estivesse sem acento, seria um possessivo, mas aqui ele está correto. Então, trouxeram para mim. Então, quinta, letra D. Muito bem. Sexta questão, também Universidade Estadual de Ceará, em não sabem como morreu. E aí nós temos algo interessante aqui, quando ele fala, eterno destacado, leva acento. Esse acento, em espanhol, é uma palavra polissêmica, ela pode significar tanto o acento gráfico, que também eles chamam la tilde, que nós chamamos de acento agudo, como o sotaque, variação linguística. Só que aí nós temos a habilidade 8 do Enem, quando se fala de reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, assim como a sua diversidade cultural e linguística. Então, quando eu falo de diversidade linguística, eu falo dos acentos, que são os sotaques. Nesse contexto aqui, significa o acento gráfico mesmo. Então, vamos ver. Ele fala assim, A, por estar em tono interrogativo. Então, em espanhol, eu tenho duas opções. Ou eu posso colocar o símbolo de interrogação de cabeça para baixo, no começo. Não sabe como morreu? Seria uma pergunta, né? E eu posso colocar esse como também com acento, que também tem um papel de pergunta. Sim? Então, a princípio, letra A está correta. Vamos ver as outras. B. Porque é grave, acabada em vocal, grave oxítona. Aí vem C. Por estar em tono admirativo. Também não. D. Para deshacer a ambiguidade. Também não é esse conceito. Então, a sexta fica letra A. Muito bem. Sétima questão. A sétima, ele traz a seguinte referência. Es para mim um pensar mais de 8 anos depois. Então, os vocábulos destacados. O que nós temos destacados aqui? Temos um mi com acento, um pensar. Temos um mas com acento. Então, o mi sem acento ele é possessivo, que não é este caso. E o mas
sem acento é o porém, todavia, entretanto, contudo. Sim? Então vamos ver quais informações ele traz aqui nas alternativas. A. Llevan ambos acento diacrítico. Os dois levam acento diacrítico. Lembra que eu falei agora há pouco? O que é um acento diacrítico? É aquele que vai diferenciar o sentido das palavras pela simples presença de um acento. Sim? Então, mas com acento é mais, de soma, adição, e o mas sem acento é o porém, todavia, entretanto, conjunção adversativa que traz oposição de ideias, que em espanhol também nós temos o sin embargo, no obstante, pero, sim? Então, letra B, se classifica respectivamente como pronombre e conjunção? Não. C, nós temos aí se acentuam porque são monossílabos. Não, nós temos palavras que são monossílabas que não são acentuadas. Assim, acabei de falar do exemplo do mas, sem acento. D, mi es pronombre sujeto, mas advérbio de tempo. Não, essa informação não está correta. Então a sétima fica a letra A. Llevan ambos acento diacrítico. Muito bem. Então, o advérbio é um modificador do verbo, que não é esse conceito do mas. O mas é uma conjunção adversativa. Vamos para a oitava. Então, a oitava diz assim: apunte a explicação correta para o acento ortográfico. E aí ele traz opções. A. Baúl é um vocábulo agudo acabado em I? Não. Quando for acabado em NS, vogal leva acento. Nesse caso aqui, ele não é um agudo, isso é um grave. B. Afeitando-se, que significa fazendo a barba, né? Barbeando-se. É uma palavra sobresdrújula? Não, ela é esdrújula, porque sobresdrújula é quando ela passa da antepenúltima sílaba. Sim? Aí vem a letra C. Quem se pronuncia em tono interrogativo? Sim. Lembra que nós acabamos de ver ali o como. Então eu tenho essa opção em espanhol. Se eu coloco um acento gráfico, eu posso colocar um tom de interrogação. E a letra D, conoció, contém hiato? Não, não existe a presença de hiato aí. E aí nós temos aqui, na verdade, conoció, um pretérito indefinido, que significa conheceu. Então, a oitava fica a letra C, se pronuncia em tono interrogativo. Vamos para a nona. A nona questão, ele traz aqui da Universidade Estadual do Ceará também. Segundo os términos em negrita, a frase correta é A. El té está caliente. Lembrem nas questões anteriores que apareceu aí esse T com acento, mas ele estava inadequado. Aqui ele está certo, porque T significa chá. No inglês é tea, né? T-E-A, que vem do mandarim, tea. E aí nós temos aí a letra B. Los libros de matemáticas são estos. Não. Aqui ele fala os términos, né, que estão negritados. Esse estos é um demonstrativo, sim? E aí vem aqui, C. Pepe es el más estudioso. Esse mais, como nós vimos aí em questão anterior, deveria estar com acento gráfico, não está. Então esse mas aqui é o porém, todavia, entretanto, contudo. Olha a décima. A décima diz assim: segundo el monossílabo. Então nona, nós confirmamos que é a letra A, como nós havíamos falado, só para vocês não esquecerem, ressaltando aí. El té está caliente, que é o chá está quente. Então, até um contexto histórico, quando se fala da cultura do chá, o chá das 5, são os ingleses, na verdade, durante os comércios, os contatos, né, com os chineses, eles acabaram adquirindo este hábito. Por isso que a palavra é um préstamo léxico, que vem do mandarim, tea. Aí no inglês ficou tea também, né? E no espanhol, té. E em português, chá. Vamos para a décima. Según el monossílabo acentuado, la frase correcta es A. Pedro não sabe se va a nevar. Não, por quê? Aqui, esse si está com acento. E o sim, quando está com acento, ele significa sim, uma afirmativa. Não é o caso. Aqui seria uma condicional. Se va a nevar. B. Te quero uma barbaridade. Te amo muito. Uma barbaridade, che, como fala o gaúcho, né? Isso aqui é muito utilizado na Argentina, esse termo. E aí nós temos aqui uma situação. Esse T com acento no E significa chá, como nós vimos na questão anterior aqui na nona. Então está inadequado. C. Quero tu contestación. Não está adequado, porque esse tu com acento gráfico é a segunda pessoa do singular.
Lembre dos pronombres personales. Yo, tú, él, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. E aí nós temos aqui uma outra situação. O tu aqui deveria ser o quê? Sem acento, porque ele é um possessivo, ele é um adjetivo possessivo, porque ele está antes de contestação. Se tivesse depois, seria contestação tuya. Olha a letra D. Já não há mais remédio. Sim? Então aqui a décima fica a letra D. Porque esse mas, ele é de soma, ele é de adição, mais, não tem mais remédio. Sim? Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte de interpretación textual, ¿vale? Primeramente, nosotros vamos a ver cómo está la parte de las preguntas, ¿vale? Entonces, eu quero aqui ressaltar para vocês, os exercícios propostos, que é muito importante sempre ler o comando, ler. Estamos aqui na página 141, sim? Então, é muito importante que você leia o comando. Quando eu leio qualquer prova de concurso, e o Enem principalmente, eu poupo o tempo. Eu tenho que levar em consideração a seguinte situação. Se eu tenho ali 90 itens de linguagens e no primeiro dia eu tenho a parte da redação, então é importante que eu dedique um tempo à redação. Lembre que a redação ela vale o quê? 1000 pontos. Então é uma pontuação considerável. Então se eu tenho humanas, tenho a parte de linguagens, também é importante haver um equilíbrio nessa pontuação. Sim? Nós não podemos deixar escapar. Então ele fala aqui, CISAL 2018, assinale a alternativa cuja afirmação se confirma no texto. E aí, vamos ver as alternativas. A. O texto traz no seu bojo principal um evento do qual o autor fez parte na Espanha. Nós temos que verificar essas informações no texto. Sim? E aí, olha, outra. Ele fala aqui das festas pátrias. Né? Letra B. A festa literária mencionada no texto faz parte das comemorações das festas pátrias na Espanha. Letra C. A festa literária mencionada no texto é a única festa literária em que se homenageia um escritor ainda em vida. Muito cuidado com essas alternativas que trazem única, sempre, jamais, nunca. Não estamos afirmando que sempre estarão incorretas, mas é importante que você desconfie delas. E nós temos a letra D. Na Espanha, existem muitos eventos literários, contudo, o citado no texto se tornou o evento mais importante desse. E aí, na letra E, ele fala assim: o evento literário citado no texto leva o nome de um grafema único, próprio e singular na língua espanhola. Vamos verificar, então, qual é esse vocábulo, né, esse léxico a qual ele cita aqui no texto. Então, é importante. Outra dica não tenha medo de textos grandes. Muitas pessoas falam, é texto grande. A importância de você ter uma estratégia na hora de ler um texto grande é estar atento às informações que estão sendo pedidas e às informações prévias, sim? O título sempre é importante ressaltar, sim? Então, ele fala assim, vida literária, parece ser, não estou seguro, vivo ajeno a tales coisas, ou seja, eu vivo alheio a tais coisas. Se está celebrando em Madrid, por 10ª vez consecutiva, el festival Eñe. Me entero porque algunas personas amigas o desconocidas inquieren la razón de que yo no figure en la amplia. Vamos a ver. Então, quando ele fala que la N em espanhol é uma letra que representa a língua. Quando nós utilizamos o símbolo do Instituto Cervantes, ele vai utilizar sempre la N.
Então, o Instituto Cervantes, fazendo uma referência a Miguel de Cervantes Saavedra, que é o grande nome da literatura clássica universal espanhola, inclusive é o nome da língua, né? Laine e Miguel de Cervantes, para a questão literária. É um peso muito grande, essa instituição. E quem foi Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes Saavedra foi o escritor que escreveu a segunda obra literária mais lida no mundo. Nós temos aí Dom Quixote de la Mancha. Qual o livro mais lido no mundo em primeiro lugar? Nós temos a Bíblia Sagrada. E em segundo, Dom Quixote. Então, uma outra curiosidade. A letra N, que é essa letra com o tio em cima, é a única letra que aparece no único idioma do mundo, o espanhol. E qual é o papel fonético desta letra? Lembrem lá da habilidade 8, que ele também traz. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, assim como a sua diversidade cultural linguística. Então, la N tem um papel fonético de substituir o som de NH. Então, espanhol em português eu escrevo com NH e espanhol com la N. Quando eu falo, por exemplo, advérbio de tempo, mañana, que pode significar tanto manhã quanto amanhã, ele vai utilizar la N, sim? Então vamos lá, temos aqui. Ele falou então dessa letra, né? Que é o que cita lá, olha, já é uma pista. Nós temos uma alternativa que fala de um grafema, sim? Que é um vocábulo. E aí ele fala, lista de escritores presentes en esta feria literaria no es la única que celebra muchas cosas similares a lo largo del año, desperdigadas por todos los lugares donde las instituciones creen que con ellas disimulan el tradicional desinterés, cuando no desprecio con el que los poderes públicos tratam todo lo que huele a cultura. Olha, muito interessante aqui esta palavra, huele. Huele significa cheira, sim? Só que aí eu tenho que ver em qual contexto. Nós temos um contexto aqui que ele é metafórico. Então, quando eu falo huele a cultura, é tudo aquilo que cheira a cultura. Literatura, teatro, cinema, arte no modo geral. Olha quando ele continua aí. Em general e a literatura em particular. Já sabe, Las Noches Blancas, Al hilo del dia del libro. O hilo é o fio, né? Então, o fio metaforicamente faz uma ligação. El festival en Segovia y el medio mundo y cosas así. Una vez, hace años, participé muy de refilón, ou seja, rapidamente, en el último de los citados. Pero, que significa pero, mas, porém, todavía, entretanto, foi porque no me lo pidieron dos buenas amigas, Pepa Roma y Lourdes Fernández Ventura. Supongo que, de não ser por elas, nada se hubiera acordado de mim, ou seja, ninguém teria lembrado de mim se não fossem elas. E habrían hecho bien, e haveriam feito bem. Porque de tales encerronas suelo escapar por la tangente, né? Situações ele sai pela tangente, ele foge. A não ser que ofereçam a pachas com el senhor Montoro algo dinerillo, ou seja, se oferecer dinheiro é outra coisa. Não tanto para sacar-me de pobre, quanto para retrasar o momento que chegue a serlo. Né? Então, para ele se prevenir, o escritor também, né, tem conta para pagar e tudo mais. Lembrando, na parte da literatura, o nosso grande professor Gil Matos aí, foi meu professor, com muito orgulho. E aí, eu já acho que vocês já estudaram muito isso, a questão da biografia de alguns escritores, muitos morreram na miséria, na pobreza. Né? Então, ele faz uma referência a isso aqui, né, a questão do dinheiro. Épocas hubo en un pasado casi remoto en el que no me mostraba tan esquivo. Estuve en los etíricos, congressos de escritores em Pava. Etíricos, ele faz uma referência alcoólica, né? Sempre regada, a galera sempre bebendo e tudo mais. Essa questão da boemia, olha lá que ele faz uma referência aqui. De Distrito Federal, 2 vezes, né? Brasil, ó. De Caracas, né? E finales dos 70 e começo dos 80, na Feira del Libro de Guadalajara, nós temos Guadalajara na Espanha y Guadalajara, no México. En el 1998-97, en las de Pekín, Gotemburgo, Estambul y Tokio, cuando España fue el país protagonista en ellas. Pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, contudo,
Confieso que lo hice movido menos por el señuelo de la literatura que por el placer de viajar e de ligar. Ligar é paquerar, né? Conhecer outras pessoas. Ele ia mais por isso. De ligar sim, como lo oyen, pues a ese tipo de saraos abundan las muchachas deseosas de estrechar lazos con bichos raros, digo, com escritores. É uma boa razão, não? Muito interessante essa expressão aqui. Lembrem lá, habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Olha o que ele utilizou aqui, essa expressão. E aí ele gostava de ir para o sarau, participar. Las muchachas deseosas, ou seja, as garotas que gostavam de estrechar laços, ou seja, estreitar laços, com bichos raros. O que significa essa expressão em espanhol? Vocês poderem marcar aí no material de vocês, risquem, anotem. Passo marca-texto. Um bicho raro é um cara estranho, esquisito. E aí nós temos o quê? Os escritores. Né? Muitos falam, escritor é um cara estranho, intelectual, né? E aí ele coloca o non. E olha o non lá com acento de interrogação de coisa para baixo, né? No começo. Sea como fuera, no estoy en lo de la ñ. Olha o ñ que nós falamos aí, né? Com tio, que representa a língua espanhola. Porque, para empezar, ou seja, para começar, não me ha invitado. Para seguir, não me convidaram. Para continuar, não creio que paguen, quizá me equivoque, pero, né, mas, se pagan, seguro que não será muito. Para rematar, porque Madrid es mi casadero habitual e já conozco en él más chicas de las que mis garras pueden capturar. Olha aí, o cara é namorador, né? E, sobretudo, porque tenho 81 anos, me quedan vários livros para escrever e não puedo perder o tempo dedicando al frufru de la vida literária al que el ejercicio de la literatura exige. Então, nós temos aí, olha, essa situação, né? Mesmo ele com 81 anos ainda quer escrever mais, né? Interessante. E ele fala, me contou Carlos Barral que, em certa ocasião, anos atrás, havia coincidido com Hemingway em Madrid, um grande escritor, né, norte-americano, estadunidense. E que este, com a sorna que cabe imaginar, lhe perguntou em seu espanhol torpón, né, um espanhol aí mal falado, né, torpe. E que tal va la gran puta, amigo mío? Essa é uma expressão muito utilizada em espanhol, né? Eles não têm essa questão da proibição do palavrão, que chamam de palabrotas ou lissuras. Né? Eles viveram um período de uma ditadura militar até 1974, chamado franquismo, né? Que se iniciou durante a Segunda Guerra Mundial, junto ao movimento de Mussolini, que foi o fascismo, Adolf Hitler, que foi o nazismo, e o salazarismo em Portugal. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler e Mussolini foram derrotados, né? Só que Mussolini foi derrotado, porém Antônio Oliveira Salazar em Portugal não foi, tampouco Francisco Franco na Espanha também. Então esses movimentos eles perduraram aí pela década de 60, 70. Então, inclusive, era crime. Você chamar palavrão, você ia preso. E aí depois que eles passaram por esse período, que houve um processo de redemocratização. A nossa Constituição aqui no Brasil é de 1988, a Constituição deles é de 78, porque se esperou após o fim do regime ditatorial, em 74, e aí nós temos 4 anos, né, para eles poderem voltar à normalidade. E aí essa expressão é muito utilizada, a gran puta, e eles não têm essa questão, é proibido o palavrão, né, falta de educação, essa questão conservadora que vai de idioma para idioma, de cultura para cultura. Assim, lembra da habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, assim como sua diversidade cultural e linguística. E ele fala aqui, e que tal va la gran puta, amigo mío? La gran puta, inquirió Barral, desconcertado. Sí, hombre, adujo el gigantón, la vida literária. Né? Está com um gigante, que é o que? A vida literária. Ele não lhe frequentava, iba a los touros, as touradas, né? Uma outra questão cultural muito forte da Espanha. Ia às guerras, pescava, caçava, boxeava, bebia, folhava. Outra expressão aqui. Folhar significa manter uma relação sexual. Sim, folhar ou follar, que eles chamam. Viajava e, sobretudo, escrevia. No vano havia incluído em seu célebre decálogo de escritor um mandamento que dizia mézclate estrechamente com a vida. Ai de los escritores que não sigam esse conselho. Olha que interessante. Então, aqui na primeira nós temos a letra E.
O evento literário, citado no texto, leva o nome de um grafema único, próprio e singular da língua espanhola. E é interessante nós levarmos em consideração, né? Porque la N é a letra que representa o idioma. É um símbolo, na verdade, né? Você vai ver aí a questão turística, adesivos, botões com la N, né? Representando a língua espanhola. Então vamos à segunda. A segunda questão fala assim: assinale a alternativa que apresenta o mesmo sentido do seguinte fragmento. Se celebran muchas outras similares a lo largo del año, desperdigadas por todos os lugares. E aí nós temos, letra A. Se comemoram muitas outras iguales com o passo de tempo, perdidas por todos os lugares? Será que é isso? Letra B. En muchos lugares se priorizan otras semejantes a la larga en el año, desperdiciadas por todos los rincones. Marca essa palavra, por favor, no material de vocês, Farias Brito. Temos aí rincones. Rincones, e aí estamos na página 142, significa cantos, em todos os cantos, todos os lugares. Letra C. Existen muchas otras semejantes en el transcurso del año, expandidas por todos os rincones. Olha que interessante. Lembrem lá que ele foi citando no texto, né, vários outros eventos que acontecem durante o ano. D. Se celebra algumas outras antagônicas al paso del año, reprochadas por todos os lados. Reprochada significa rejeitada por todos os lados. Será que é isso? Em nenhum momento ele falou isso no texto. Né? E, ó, letra E. Há outras, não muitas, sencillas. Marca essa palavra aí, ó. Sencilla significa simples. En el año corriente, descompaginadas por todos os rincones, por todos os cantos, todos os lados? Não. Então, a segunda fica a letra C. Existem muitas outras semejantes en el transcurso del año, expandidas por todos os rincones. Muito bem, vamos à terceira. Assinale a alternativa correta em relação ao que se afirma dentro dos parênteses a respeito dos termos destacados em cada sentença. A. Tratam todo lo que huele a cultura. Olha aí. Tratam tudo aquilo a que cheira a cultura. A expressão em negrito significa, no contexto, brota. Não, huele não tem relação com brotar. Letra B. Participé, olha o pretérito indefinido aí, muy de refilón, muito rapidamente. A locução conjuntiva tem sentido semântico, ou seja, de sentido, significado discursivo, no contexto de muito ativo? Não, não foi muito ativo. Foi muito rapidamente assim, de só passar um olho e ir embora. Letra C. E habrían hecho bien, porque de tales encerronas, a locução destacada em negrito no texto faz referência a amigas? Não, encerronas significa fechadas. Né? Letra D. Para retrasar el momento de que llegue a serlo. Olha aí uma ênclise. É um complemento depois do verbo. E o verbo aqui está em infinitivo, né? Serlo. O pronome em negrito, lo, tem sua referência no léxico pobre. Sim? E aí temos a letra E. Las Pachas. Com el senhor Montoro. A expressão destacada poderia ser traduzida para a língua portuguesa como a qualquer custo. Então a terceira fica a letra D. Para retrasar o momento em que chega a ser lo. O pronome negrito, lo, tem sua referência ao léxico pobre. Ser o quê? Pobre. Lembra aquela parte no texto que também ele falava sobre dinheirilho, que eu até comentei, dos muitos escritores que morriam pobres, ele fala também que ele precisa de dinheiro, porque ele tem medo de no futuro, ele chegue a serlo. Serlo o quê? Pobre. Sim? Não é para dizer que eu sou pobre, ele fala no texto, mas é que no futuro eu não chegue a serlo, né? Que eu não chegue a ser pobre. Eu estou me prevenindo, por isso eu tenho que cobrar dinheiro também para participar desses eventos literários. Bem interessante. E aí, olha, quarta. Pero confieso que lo hice movido menos por el señuelo de la literatura que por el placer de viajar e de ligar. Observando a frase e o contexto, o vocábulo em destaque pode ser substituído sem perder o sentido por. Aí vamos ver as alternativas. É bem interessante
porque por mais que, essa questão aqui, ela é estilo Enem, o Enem trabalha de uma maneira diferente. Porém, aqui é muito interessante a habilidade 5 que nós estamos trabalhando, que é associar vocábulos e expressões do texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Porque aqui nós estamos enriquecendo o vocabulário. Então, dentro desse contexto, o que significa señuelo? Aí tem A, atractivo, B, encargo, C, astúcia, D, retrato, E, ensemble. Lembra lá do Chapolin Colorado, né? Não contava com minha astúcia. Então, astúcia significa esperteza no bom sentido da palavra, né? De conseguir resolver as coisas rápido e tudo mais. Só que aí eu trago uma estratégia para vocês. Tentem sempre substituir a palavra. E aí vamos ver o contexto. Olha lá. Pero, mas, confesso que lo hizo movido menos por esse señuelo, ou seja, pelo atrativo da literatura, que pelo prazer de viajar e de paquerar. Lembra aquela parte que nós vimos lá, né? Que havia muchachas, que eles se enganchavam com bichos raros, com caras estranhos da literatura, né? Aquela parte lá do texto. E aí, é interessante que se você for mudando, né? Movido pelo encargo da literatura, movido pela astúcia da literatura, movido pelo retrato da literatura, movido por ensemble, que é a marca, né? Não tem coerência. Então, o que apresenta mesmo aqui um sentido de señuelo é atrativo. Então, a quarta fica a letra A, sim? Quarta, letra A, atrativo. Vamos para a quinta. A quinta questão fala assim. Assinar a alternativa que traduz para a língua portuguesa a seguinte expressão, em destaque. Havia coincidido com Hemingway, que nós até comentamos aí, o grande escritor estadunidense, né? A, tinha encontrado. B, tinha posto. C, tinha suportado. D, tinha observado. E, tinha concordado. Essa questão é muito interessante, porque em espanhol nós temos a seguinte situação. A utilização do verbo haber e do verbo tener. Aqui no português, a gente utiliza muito esse verbo ter. Né? A gente fala assim, tem tal coisa. Em espanhol, nós usamos o hay, que é o haver, né? Há alguma coisa? Hay. Então, havia coincidido, que no português tinha, né? Então, coincidido, em português, nós trabalhamos o conceito de coincidência, algo que está afim. Olha, muita coincidência, né? Só que em espanhol, o termo coincidido, ele tem a ver com encontrado, porque um encontro também é uma coincidência, né? Então, essa expressão é muito utilizada. E aí ele fala aqui, A tinha se encontrado. Então, a quinta fica a letra A. Vamos ver o próximo texto. Ele corta e pega genético, que não altera o ADN. E aí, olha, bem interessante aqui essa informação, né? Porque em espanhol, ADN, que no português nós chamamos de DNA, porque nós pegamos a sigla do inglês, né? Na biologia, vocês vão estudar aí a questão. Se eu faço a tradução, ácido desoxirribonucleico. Então, em espanhol, em francês, em italiano, eles utilizam ADN. Aqui em português, nós utilizamos o termo do inglês, que é DNA, né? Nós chamamos de DNA. É a mesma coisa AIDS, né? Em outros países chamamos SIDA. Inglês, francês, espanhol. O que é SIDA? Síndrome de la imunodeficiência adquirida. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Sim? É o adequado. Sim? Então, é igual o HIV, que eles chamam VIH, vírus da imunodeficiência humana. E aí nós chamamos HIV, porque nós trabalhamos a sigla do inglês. Então, quando vocês verem num texto, igual esse texto aqui, ADN, está se referindo ao DNA, tá bom? Vamos lá. Segundo o texto, vamos diretamente no comando. A revista Science publicou uma nova descoberta no tratamento de algumas doenças. Essa novidade trata especificamente de A. Questões éticas que envolvem o tratamento na manipulação de genes humanos. Nós vamos lá verificar no texto as informações. B. Modificações no genoma danificado que permitirão a manipulação sem provocar nenhuma alteração no ADN. C. Modificações no genoma que alterarão impreterivelmente as células onde se aloja o ADN, os ADN. Aí aqui colocaram, né? Creio que em Portugal também se utiliza ADN. E aí vem D. Alterações nos genomas para que estes não interfiram no desenvolvimento do ARN. E um alerta sobre os problemas éticos envolvidos no tratamento de algumas doenças.
E é muito interessante, né? Vocês percebem que os textos em espanhol, eles são muito interdisciplinares, né? É o que a professora Roberta vem falando, o professor Anderson, da questão interdisciplinar, né? Aquela aula que eles fizeram foi show ali, fazendo análise, né? O professor Anderson dando no contexto histórico, né? E a professora Roberta com a parte da produção de texto, isso é muito interessante. Então, nossos textos aqui em língua estrangeira, tanto em inglês quanto em espanhol, eles apresentam muito essa questão interdisciplinar, multidisciplinar, né? Quando se trabalha, por exemplo, olha, aí um texto que fala sobre a questão de biologia. Né? Então, se você tem um conhecimento prévio da biologia e pega um texto desses aqui, o seu maior trabalho vai ser a questão do vocabulário. Ah, a gramática não cai. A gramática ela está inserida assim no texto. Como é que você vai interpretar e entender um texto se você não conhece a gramática? Então, vamos lá no texto. O texto começa assim. Título. Ele corta e pega genética que não altera o ADN. Ó, que é cortar e colar. Né? Questão de modificação genética. Vamos ver então. A técnica CRISPR, más conocida como el corte y pega genético, es uno de los grandes triunfos de la investigación básica y también un enorme reto. Marca essa palavra reto. Reto significa desafio, tá? En ella se centran las esperanzas de tratamiento para enfermedades como la distrofia de Duchenne, distintos tipos de câncer, parte o SIDA. Olha aí a SIDA que eu falei para vocês agora há pouco, né? Síndrome de la imunodeficiência adquirida. Marque-se sin embargo. Sin embargo significa porém, todavia, entretanto, contudo. Esta modificação do genoma planteia dilemas éticos, ou seja, ele apresenta, né, dilemas éticos sobre seus limites. Agora, uma investigação. Marca essa palavra aí, investigação. Investigação significa pesquisa, tá? Muito cuidado com essas palavras, que são palavras heterossemânticas. Sim, a pessoa às vezes pensa, investigação. Não, significa pesquisa. Que acaba de publicar a revista Science, propõe um novo tipo de edição centrada do ARN sem alterar o ADN. Perfeito. Então vamos ver aí, ó. Ele traz aqui essa introdução. E aí no segundo parágrafo ele fala assim, ó. Olha o elemento de conexão, né, com o parágrafo anterior. Ele usa um demonstrativo. Isso é até interessante na produção textual de vocês. Ó. Este sistema de trabalho, ou seja, o que ele citou no parágrafo anterior, ó, já cria o enlace aí, né? Lo propone precisamente Feng Zhang, um dos pioneiros e dueño de la patente de tecnologia CRISPR, capaz de actuar como se de um bisturi se tratara, cortando o segmento dañado, ou seja, danificado do ADN, responsável do incorreto funcionamento do gene, causante de uma enfermidade. Através desta ferramenta, se busca o erro do genoma e se corrige. En este processo de edição de mutações, esse A1 significa ainda, não existe a precisão e o grado de segurança necessários como para garantizar que não se generarão danos involuntários que generem outras mutações perigosas. Daí a relevância, ou seja, a importância do método que sugere o equipo de Zhang, da Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Com esta nova versão de CRISPR, em que se usa o editor denominado Repair, de reparar, né? No lugar do modificador ADN, os cambios, marca essa palavra aí, cambios significa mudanças, se hace en el ácido ribonucleico, ARN, que é o encargado de produzir proteínas a partir do código genético procedente do ADN. Al modificador, a este mensajero entre el genoma y las proteínas. Se les otorga la capacidad de sintetizar proteínas con el funcionamiento correcto, a pesar da informação genética de origem. E a grande vantagem, é que se logra sem tocar o ADN. Você consegue sem tocar o ADN. Tal e como describe os firmantes do artículo, na nova herramienta trabalha com uma proteína desconhecida, Cas13b, que se les va cortando e inactivando zonas muito concretas e específicas de ARN. Essa revista aqui, olha a fonte, é muito importante vocês sempre verificarem a fonte também. O www, que é o www, né, .elmundo.es. É interessante. Uma vez meu pai falou assim, olha meu filho, esse negócio de internet, isso aí não é de Deus não. Eu falei, por que pai? Não vê lá, toda vez eles falam, entre no nosso site, diabo, diabo, diabo.
Falei, não, pai, não é diabo, 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 é www, né? Então, como é o W em espanhol? O W, sim? O www, El Mundo. Sim? El Mundo é um jornal mexicano. Muito atentos, muitas questões do Enem são de jornais periódicos. Espanhóis, por exemplo, El País, El Clarín, que é um jornal argentino, Página Doce, que inclusive já caiu muito no Enem. Então estejam atentos, é interessante que vocês leiam esses jornais assim que puderem. Então a sexta fica a letra B. Modificações no genoma danificado que permitirão a manipulação sem provocar nenhuma alteração no ADN. Sim? Perfeito. Vamos para a sétima. Olha a sétima questão que fala aí. Sin embargo, né, que significa porém, todavia, entretanto, contudo, esta modificação del genoma planteia, ou seja, traz dilemas éticos sobre seus limites, O termo destacado estabelece relação semântica. Ela traz uma relação semântica de quê? De A, finalidade, B, contrariedade, C, simultaneidade, D, comparabilidade e temporalidade. Se o sin embargo ele é uma expressão adversativa que traz oposição de ideias, a letra B, contrariedade. Sim? Muito bem. Oitava. Es um dos grandes triunfos da investigação básica e também um enorme reto. Olha essa palavra reto. Lembre lá no começo do texto que eu falei? O que significa reto? Desafio. Assinale a alternativa que apresenta um termo que pode substituir o vocábulo destacado sem alterar o sentido da frase. Então a letra A fala o quê? Problema. Letra B, avance. Letra C, desafio. Olha como a palavra existe também em espanhol, desafio, né? Com acento no I ali, ó. Desafio. D, alcance. E daño. Então, oitava fica a letra C. Um reto é um desafio. Muito bem. Vamos ver aí a nona questão. Olha aí que eu falei também para vocês. Lembra lá? Logra, sin tocar. Ó, lograr significa conseguir, né? E la gran ventaja que ele fala, sin tocar o ADN, assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que em língua portuguesa tem o mesmo significado do termo destacado na frase. Então, lograr é conseguir, né? Então ele fala A, se segue, B, se domina, C, se desenvolve, D, se consegue e letra E se opõe. Então fica a letra D, se consegue, tá bom? Vamos para a décima. Olha lá. Décima questão, ele fala assim. Este processo de edição de mutações A1, que esse A1 significa ainda, e aí nós temos em espanhol também o todavia, com acento no I, que significa ainda, não existe a precisão e el grado de segurança necessários, como para garantizar, ou seja, garantir, que não se generarão danos involuntários, que generem outras mutações perigosas. Assinale a alternativa que apresenta um termo que substitui corretamente o vocábulo destacado no fragmento. A, aunque. Marquem lá esse aunque, anota aí do lado aí. Aunque significa ainda que, mesmo que. B, todavia, que eu acabei de falar para vocês, né, que ele significa ainda. C, incluso. D, quizás. E E, já bien. Então, A1 com acento significa todavia, mas todavia em espanhol significa ainda, sim? Muito bem. Olha lá, fique de olho. Algumas palavras importantes aqui para enriquecer o vocabulário relacionado a deportes, a esportes, né? Atletismo, baloncesto, olha lá que no inglês é basketball, né? Em espanhol eles fazem uma tradução, balão significa bola e cesto. Olha, beisebol, esqui, futebol ou balão-pié, porque vem de foot, pé e ball, bola, né? Então eles traduzem também, em alguns países eles falam balão-pié, balão, bola, pé. Futebol sala, que é o futebol de salão, gimnasia, que significa ginástica, e gimnásio pode ser academia, gimnasia rítmica, golfe, balonmano, judô, porque não tem o acento circunflexo, né? Em espanhol. Olha o balonmano, porque vem de hand, mão, e ball, bola, balonmano. Salto com vara, que é salto de pértiga, ou com salto garrocha, ou salto de altura. Sim? E sempre, olha, não esqueça, nós temos aí um glossário. É muito importante, toda palavra que você tiver dúvida, você recorrer ao glossário. Então, aqui finalizamos o nosso material.
Próxima clase vamos a trabalhar algumas questões de anos anteriores de Enem e seguimos depois com nosso próximo volume, ¿sí? Muitas graças, hasta luego, muita luta e vocês vão passar, galera. Ficha, vai, mañana, gracias.